Lembra que um átomo pode perder ou ganhar elétrons e assim se transformar num íon. Para os íons, o termo não é raio atômico. Para os íons, o termo seria raio iônico. Observe, o magnésio perdendo 2 elétrons se transformando num cátion de magnésio. O bóron ganhando 3 elétrons se transformando num ânion de bóron. Então, toda vez que um átomo perde elétrons, o raio diminui. O raio do magnésio mais 2, ele é menor do que o raio do magnésio. Isso é explicado da seguinte forma: o número de elétrons muda, porém, o número de prótons continua o mesmo. Os prótons, eles começam a atrair mais os elétrons que restam. Se aumenta a atração do núcleo pelos elétrons que restam, nós temos aqui uma redução no raio. O raio diminui. No momento em que um átomo neutro ganha elétrons, lembra, elétrons, carga negativa, eles vão se repelir na eletrosfera. O raio do ânion vai ser maior do que o raio do átomo neutro devido a uma maior repulsão entre os elétrons na eletrosfera. Se aumenta a repulsão entre esses elétrons, consequentemente o raio aumenta. Todo cátion tem raio menor que o átomo neutro que o origina. Todo ânion tem raio maior que o átomo neutro que o origina. Observe os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os metais, eles têm uma grande tendência a formar cátions. Então, os cátions formados pelos metais, eles têm um raio menor do que o átomo neutro. Então, o raio iônico dos metais é menor do que o raio atômico dos metais. Já os não metais, eles tendem a formar ânions. Observem, os ânions formados pelos ametais têm um raio maior do que o raio atômico desses elementos ainda neutros. Podemos então generalizar. Na medida que um átomo neutro vai perdendo elétrons, o seu raio vai diminuindo. Quanto mais elétrons ele perde, menor vai ser o raio. Na medida que um átomo neutro vai ganhando elétrons, mais o raio vai aumentando. Quanto mais elétrons ele ganha, maior o raio. O que foi mostrado na tela anterior se aplica também para espécies isoeletrônicas, ou seja, aquelas espécies que têm a mesma quantidade de elétrons. Observe que todas as espécies na tela têm 10 elétrons e nós vamos arrumá-las em ordem crescente de raio. Então, quem tem menor raio é aquele cátion com maior carga, porque indica que houve maior perda de elétrons. O menor de todos seria alumínio mais 3, seguido do sódio mais 1, depois do neônio, que é um átomo neutro. Temos 2 ânions para analisar. Note que o oxigênio ganhou 2 elétrons e o flúor apenas 1. Quanto mais elétrons se ganha, maior o raio. Então, na sequência, o fluoreto tem menor raio do que o oxigênio menos 2. Agora o exercíciozinho para a gente fixar, para a gente tirar qualquer dúvida. Qual dos íons possui menor raio? Cálcio mais 2 ou zinco mais 2? Justifique. O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica do cálcio e do zinco. Observe. Usando o diagrama de Pauling, essa é a distribuição do cálcio. Usando o diagrama de Pauling, essa é a distribuição do zinco. Carga positiva perde elétrons. Nós vamos tirar, no caso, 2 elétrons da camada de valência, da última camada. No caso do cálcio,
tiramos o 4s2 e do zinco também o 4s2. Aí nós vamos concluir. O cálcio mais 2 e o zinco mais 2 são duas espécies com a mesma quantidade de camadas. Quando você tem mesma quantidade de camadas, nós vamos determinar quem tem maior raio usando a carga nuclear, o número atômico. O fato do zinco ter maior quantidade de prótons no núcleo quer dizer que ele vai atrair mais os elétrons que sobram. Consequentemente, ele vai ter menor raio. Podemos escrever, já que os dois íons apresentam o mesmo número de níveis de energia, ou seja, camadas, o zinco mais 2 possui menor raio, pois a sua eletrosfera se encontra mais atraída pelo núcleo devido ao fato de apresentar uma maior carga nuclear. Essa seria uma resposta interessante para essa pergunta. Outra questão, ele dá os elementos da coluna 6A, os calcogênios, o raio do átomo e o raio do ânion divalente. Vamos comparar. No caso do oxigênio, aumenta, do enxofre aumenta, selênio aumenta, telúrio aumenta. Lembra? Na medida que um átomo ganha elétrons, aumenta a repulsão entre essas partículas na eletrosfera, aumentando consequentemente o raio. Ele pede, justifique o aumento do valor do raio do ânion em relação ao do raio atômico dos elementos químicos do grupo 16. A resposta seria essa. Ao ganhar elétrons, há uma maior repulsão entre essas partículas na eletrosfera e, por esse motivo, o raio aumenta. Boa resposta.